Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, se desdobrou em duas narrativas que são praticamente opostas na política brasileira. É a viagem do deputado Alexandre Ramagem para os Estados Unidos. Para muita gente soou um alarme, tipo fuga, mas para outros foi o primeiro movimento de um plano muito bem calculado. E para a gente entender essa segunda visão, essa segunda perspectiva, a nossa análise vai se debruçar hoje numa fonte bem específica. É um vídeo que foi publicado no canal do YouTube do deputado Gustavo Gayer. A nossa missão aqui não é julgar, sabe, mas sim desmontar os argumentos que ele apresenta para entender a lógica por trás dessa tese de que a viagem não foi um ato de medo, mas sim uma jogada de xadrez. Uma jogada pensada para, de alguma forma, encurralar os adversários. É sobre como a ida dele aos Estados Unidos, segundo essa tese, coloca o judiciário brasileiro e, nominalmente, o ministro Alexandre de Moraes, numa posição que a fonte descreve como muito complicada. Certo. Então, a primeira coisa que a fonte tenta fazer é justamente demolir essa ideia da fuga. A alegação no vídeo é forte, rejeita de cara qualquer insinuação de que o Ramagem agiu por medo, né? A citação do Gayer é bem pessoal. Ele diz: "Eu conheço o Ramagem, eu tenho certeza que ele não tem medo de nada." A ideia que é martelada ali é que desde o início havia uma estratégia em mente. E essa abertura, olha, já nos diz muito sobre a tática de comunicação. É um enquadramento de narrativa clássico. O primeiro passo é o quê? Desqualificar a versão dos oponentes, que pintam o personagem como um covarde, alguém que arregou. Ao fazer isso, você meio que limpa o terreno para construir a sua própria narrativa. Uma contranarrativa. Exato, uma contranarrativa de força, de planejamento, de astúcia. É uma forma de dizer, olha, vocês estão vendo fraqueza, mas eu vou mostrar a inteligência por trás, a inteligência que vocês não estão enxergando. Faz todo sentido. E essa contranarrativa se apoia em dois pilares que são apresentados num vídeo do próprio Ramagem, que a fonte mostra. O primeiro motivo seria a proteção da família, algo mais pessoal. Certo. Mas o segundo é o que realmente define a estratégia: lançar um desafio direto, ou seja, provocar um pedido de extradição por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que, à primeira vista, parece contraintuitivo. Muito. Por que alguém em sã consciência iria querer que pedissem a sua extradição? Essa é a pergunta-chave que a fonte se propõe a responder. A lógica apresentada não é sobre vencer o processo de extradição em si, mas sobre forçar o jogo a acontecer num outro tabuleiro, sabe? Com outras regras e, principalmente, outros juízes. A ideia é tirar a disputa do controle do sistema judiciário brasileiro, que eles consideram parcial, e levar para uma arena internacional. E aí que a coisa esquenta. Uhum. A fala do Ramagem, que a fonte destaca, não deixa dúvida sobre essa intenção. Ele diz com todas as letras: se esse violador de direitos humanos quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe para análise nos Estados Unidos. A jogada, então, é usar o próprio mecanismo da extradição como uma arma. E como é que funcionaria essa arma na prática? O vídeo detalha esse mecanismo. O ponto central é que um pedido de extradição não é só um e-mail com um manda ele de volta. Longe disso. Pelo contrário, o Brasil seria obrigado a enviar o processo inteiro, com todas as peças, provas, decisões, tudo, para a justiça americana. Exatamente. E a partir do momento em que essa papelada toda chega lá, o Departamento de Justiça e depois um juiz federal americano teriam que fazer uma análise minuciosa. O trabalho deles não é julgar se o Ramagem é culpado ou inocente. Não é isso. Não. É verificar uma coisa chamada dupla tipicidade. Ou seja, se os crimes pelos quais ele é acusado no Brasil também são considerados crimes pela lei dos Estados Unidos. Não basta ser crime aqui, tem que ter um correspondente lá. Então a aposta é que nesse processo de tradução legal, a justiça americana encontraria problemas no processo original brasileiro. Precisamente. A aposta da fonte é que essa análise externa, feita por um sistema que eles retratam como isento,
revelaria o que o Ramagem e seus aliados chamam de ilegalidades e inconstitucionalidades no processo conduzido pelo STF. Na prática, é como se ele estivesse forçando uma auditoria internacional do próprio caso. Uma auditoria. Sim, é uma tentativa de usar as regras de um país para questionar as de outro. E o resultado esperado dessa auditoria, segundo o que o próprio Ramagem diz no vídeo, é bem ambicioso. Ele espera que os Estados Unidos, que ele descreve como a maior nação livre e efetivamente democrática do mundo, não apenas neguem a extradição, Não só isso. mas declarem que o processo contra ele tem natureza de perseguição política. O objetivo não é só se livrar do processo, é obter uma chancela internacional de vítima. E isso nos leva à consequência estratégica que a fonte desenha, que é onde a suposta armadilha se fecha. O Gayer argumenta que o ministro Alexandre de Moraes não vai pedir a extradição. E por que não? Por quê? Justamente para evitar essa exposição. Na visão da fonte, fazer o pedido seria expor o que eles chamam de podridão e aberração do sistema para o mundo todo. Ou seja, cria-se um dilema. Um dilema. Se Moraes pede a extradição, o processo corre o risco, segundo a fonte, de ser invalidado internacionalmente. Se ele não pede, o Ramagem permanece livre no exterior e a narrativa que eles podem vender é a de que o judiciário brasileiro tem medo do escrutínio, que não se garante. Exato. É uma armadilha narrativa. Qualquer que seja a ação do oponente, ela pode ser enquadrada como uma derrota. Isso nos mostra que a estratégia de escrita não visa necessariamente um resultado jurídico favorável num processo de extradição. Ela visa, acima de tudo, uma vitória na guerra de narrativas. Um impasse. Sim, criando um impasse que, de qualquer forma, beneficia a tese da perseguição. E para fortalecer essa tese, a fonte também investe bastante em argumentos jurídicos do próprio Ramagem. Ele faz questão de dizer que não é um foragido, né? Argumentando que, no momento em que ele saiu do Brasil, não havia nenhuma ordem judicial, nenhuma restrição contra ele. E ele vai além. Ele classifica o mandado de prisão preventiva que foi emitido depois da sua saída como manifestamente ilegal. O argumento dele, que a fonte reproduz, se baseia na imunidade parlamentar, prevista na Constituição. Certo. Ele diz que um deputado só poderia ser preso em flagrante de crime inafiançável ou depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, e mesmo assim, a prisão teria que ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O que é interessante é como ele usa esses argumentos. Não parece ser uma defesa para ser usada num tribunal no Brasil. Exatamente. O que a gente observa é que ele está montando o case dele para exportação. São argumentos de mérito jurídico que normalmente seriam debatidos no STF. Mas a estratégia descrita pela fonte é: já que eu não confio no julgamento interno, eu vou preparar a minha defesa para um tribunal externo, seja ele a justiça americana ou opinião pública internacional. E para dar a entender que essa validação externa não é só um sonho, mas uma possibilidade real, a fonte cita supostos precedentes. Eles não estão só teorizando, estão tentando mostrar que esse caminho já foi trilhado antes. Sim, e citar precedentes é uma ferramenta retórica poderosíssima. Dá credibilidade à estratégia. O Gayer menciona o caso do blogueiro Alan dos Santos, dizendo que o pedido de extradição dele foi negado pelos Estados Unidos. Fala também de outros pedidos que teriam sido negados pela Espanha. Ah, sim. A conclusão que ele apresenta para a audiência é muito direta. Países democráticos estão, segundo ele, sistematicamente rejeitando as ordens de Moraes e as classificando como perseguição política. Isso reforça a mensagem de que a vitória do Ramagem nesse cenário internacional não seria uma surpresa, mas quase uma certeza, né? Seguindo uma tendência que já estaria estabelecida. Claro. A fonte apresenta esses casos como vitórias líquidas e certas, uma simplificação que serve ao argumento, claro. Cada processo de extradição é um universo de complexidades jurídicas e diplomáticas, mas para a narrativa o que importa é a mensagem. Não somos os primeiros, outros já venceram nesse mesmo campo de batalha. Isso projeta confiança e acalma a base de apoio. E é a partir daí que o vídeo muda um pouco de tom. Ele deixa de ser apenas uma defesa do caso específico do Ramagem e se expande para um diagnóstico político bem mais amplo. Eu diria bem mais pesado. Sim,
O caso individual se torna o sintoma de uma doença maior. É nesse ponto que a fonte usa termos como tiranos da toga e ditadura da toga para se referir ao Supremo Tribunal Federal. A narrativa sai do campo jurídico e entra de cabeça no campo da batalha política. E a acusação é grave. A fonte alega que existe um plano em andamento para criminalizar manifestações e, mais criticamente, para remover candidatos de direita da disputa eleitoral de 2026. Pois é. O vídeo chega a citar Flávio Bolsonaro como alguém que já teria sido tirado do pleito e projeta que o mesmo acontecerá com outros. E aqui a gente vê um movimento clássico em comunicação política, especialmente a de viés mais populista. Você transforma o caso de um aliado em um ataque simbólico contra todo o grupo. A mensagem implícita é, olha, se pode acontecer com ele, um deputado federal, pode acontecer com qualquer um de vocês. Cria uma ameaça coletiva. Exato. Isso cria um senso de ameaça coletiva, que é um catalisador poderosíssimo para a mobilização política. Não é mais sobre o ramagem, é sobre nós. E essa mobilização vem com um manual de instruções, um chamado à ação bem claro e dividido em etapas. Primeiro, sobre a possibilidade da prisão de Jair Bolsonaro, que o vídeo também chama de absurda e ilegal. A resposta sugerida não é o confronto, mas uma vigília ordeira e pacífica. O que é uma escolha estratégica? Ao pregar uma resposta pacífica, a fonte se antecipa a possíveis acusações de incitação à violência e, ao mesmo tempo, reforça a narrativa de que o outro lado, os tiranos da toga, é quem quer criminalizar o direito democrático à manifestação. O segundo ponto da ação é um apelo direto por uma anistia ampla, geral e irrestrita. O próprio Ramagem, de longe, convoca a bancada do agro e a bancada evangélica, grupos dos quais ele se diz parte, para pautar e aprovar esse projeto. Ele soa bem confiante, diz que se o projeto for pautado, os votos para aprovar existem. Esse apelo, vindo de alguém que está fora do país, tem um peso simbólico e prático. Simbolicamente, ele se posiciona como uma liderança no exílio, alguém que ainda articula e comanda. Na prática, ele está tentando acionar suas bases de poder dentro do Congresso para manter a pressão interna, enquanto ele opera a estratégia externa. É um jogo em duas frentes. E por fim, a terceira frente dessa batalha, a guerra de informação. O vídeo não poupa críticas ao que o Gaer chama de extrema imprensa, citando nominalmente Globo, Folha e Estadão. Sei. E em contrapartida, ele promove ativamente a Gazeta do Povo como a verdadeira imprensa, descrevendo-a como declaradamente de direita conservadora. Essa é a etapa final e talvez a mais importante para a sustentação de toda essa narrativa. Não basta apenas contar a sua versão da história. Você precisa desacreditar todas as outras fontes de informação. Claro. É uma tentativa de criar uma bolha informacional autossuficiente, onde a narrativa deles não é apenas uma versão, mas se torna a única versão confiável para seus seguidores. Você fecha o círculo. Então, para a gente amarrar nossa análise, fica bem claro que a fonte que a gente examinou hoje constrói um argumento bem sofisticado. A ida de Ramagem aos Estados Unidos é retratada não como uma fuga desesperada, mas como uma manobra ofensiva, um ataque deliberado com múltiplas frentes. Múltiplas frentes. A jurídica internacional, a mobilização política interna e a guerra de comunicação. Exatamente. Sob a perspectiva do material que analisamos, o objetivo final é elevar um processo judicial nacional à categoria de incidente diplomático e político internacional. É usar o holofote externo como uma arma contra o que eles descrevem como uma perseguição interna, criando um cenário onde, na visão deles, seus adversários perdem não importa o que façam. No fim, é uma estratégia complexa que depende inteiramente da validação de outros países, seja de seus sistemas judiciais ou da opinião pública. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final, algo para se pensar. O argumento central da fonte se apoia nessa busca por validação externa. Então a pergunta que fica é, num cenário de disputas políticas tão polarizadas, qual é a linha que separa a busca legítima pela defesa de direitos em fóruns internacionais do ato de questionar a própria soberania do sistema de justiça do seu país? Onde essa fronteira se torna nebulosa?